Boa noite, amigos. Nós estamos mais uma vez reunidos com os amigos do Portal da Luz, com outros companheiros que estão nos assistindo nesse momento. E estamos convidando a todos, então, para iniciarmos a nossa conversa desta noite, fazendo uma prece, né? Rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que nos ampare. Rogamos especialmente a Jesus, nosso guia, nosso modelo da nossa humanidade, que Ele possa nos ajudar, nos inspirar na noite de hoje, que com a sua falange de luz, de amor, esteja envolvendo todos os lares que estão se unindo a nós nesse momento, nesta live, abençoando a todos nós, os nossos lares, os nossos familiares, os nossos vizinhos, aquelas pessoas que se acham ligadas a nós, também que possam ser receptivos a essas vibrações positivas. Uma vez, né, rogamos a Jesus neste momento esse amparo, uma vez, né, que nós queremos conversar sobre a importância do Evangelho segundo o Espiritismo, desta obra extraordinária, né, que nós temos que estudar, que acompanhar, que nos preparar, estudar, porque sendo Jesus o modelo e o guia da nossa conduta, da nossa humanidade, o Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra extraordinária de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos facilita a compreensão da mensagem de Jesus. Allan Kardec, nesta obra, ele nos traz, né, a autêntica mensagem do Cristo, né, a sua mensagem original. E além de trazer essa mensagem original de Jesus, que é o roteiro para as nossas vidas, ele ainda a explica melhor, ele ainda a complementa com mensagens dos amigos espirituais, né, que o amparam, que ampararam Allan Kardec nesse processo. Então, nós temos que refletir sobre esse trabalho. Nós já tínhamos conversado numa palestra anterior, aqui, para os amigos do Portal da Luz também, nós tínhamos conversado como é que Allan Kardec organizou essa obra, né? Lá em 1863, na França, em Paris, né? E como é que ele organizou essa obra, né? Kardec, percebendo que ele já tinha lançado o Livro dos Espíritos, ele já tinha lançado o Livro dos Médiuns, quer dizer, a parte filosófica da doutrina estava toda estabelecida no Livro dos Espíritos, a questão da comunicabilidade, né? da parte científica, né? De como é que se dá essa contabilidade, essa comunicação, né? com a espiritualidade, a importância da mediunidade, a importância do médium, desse intercâmbio entre o plano físico e espiritual. Kardec sentia, né, a necessidade de aprofundar aquela questão 625 do Livro dos Espíritos, quando ele questionou para a espiritualidade superior qual seria o modelo e o guia que a humanidade deveria seguir para evoluir, para encontrar a felicidade. E aí a resposta é a mais sucinta, né, que tem no Livro dos Espíritos: Jesus. Quer dizer, o modelo e o guia é Jesus. Então, com esta resposta, né, e já tendo lançado os 2 primeiros livros, Allan Kardec vai se debruçar em cima dos evangelistas, dos 4 evangelhos, do Novo Testamento, dos Atos dos Apóstolos. Ele vai se debruçar para encontrar ali, né, o guia, o modelo para a nossa conduta moral, né? E aí, então, ele vai reunir nesse estudo, né, que ele vai fazer dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele vai classificar todas as informações que esses evangelistas iam trazendo, ele classifica, né, em 5 categorias, né? Primeiro, os atos ordinários da vida do Cristo, depois os milagres,
as profecias que Jesus fez, né? As palavras que serviram depois de estabelecimento dos dogmas da igreja, especialmente a igreja católica da época, né? Vai perceber que se das 4 primeiras questões, daquelas 4 primeiras classificações, havia muita controvérsia, dúvidas, até brigas, né, dissensões, em relação ao ensino moral, não haveria nenhum problema, porque é para todos, né? Então, então Kardec vai colocar justamente essa questão, né? Esta obra, ele vai reunir, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, todo o ensino moral que ele encontrou nos 4 evangelistas, que ele foi encontrando, ele então seleciona. E a base, ele vai perceber, né, que a base justamente está principalmente no Sermão da Montanha, né, e está em Mateus quase que na íntegra, né, no evangelista Mateus, do 5º ao 8º capítulo, aí tem muita coisa nesse sentido, né? E depois que ele, então, organiza o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai fazer a introdução, e ele diz que esta obra é para todos, é para uso de todos, até de todas as religiões, né? Cada um pode tirar os meios de regular a sua conduta moral, pela moral do Cristo. E além disso, os espíritas, vejam só que como ele nos alerta, né? Os espíritas encontrarão nela as aplicações que mais particularmente lhes concerne. Então, as aplicações, né, que nós temos que... A vivência, né, que nós temos que viver essas instruções. E depois, então, da introdução, que nós já tínhamos comentado numa palestra anterior, né, ele então vai iniciar os capítulos, né, são 28 capítulos, importantíssimos esses capítulos, né? Destes 28 capítulos, ele organiza de uma tal forma, né, que ele vai botar a passagem evangélica, o seu comentário, e depois ele vai, em 22 dos 28 capítulos, ele vai acrescentar as instruções dos Espíritos. Né? E ele já tinha, desde que ele tinha lançado o Livro dos Espíritos, né, em 1857 até 1864, ele tinha reunido, enviavam para ele médiuns de vários locais diferentes, né, da própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, muitas mensagens evangélicas, mais de 3.000, e dessas ele vai selecionar as que ele vai incluir, né, em cada capítulo, ali nas instruções dos Espíritos. Ele seleciona dessas 3.600, ele seleciona 100 mensagens. 100. Imagina o trabalho, a análise que ele fez. E aí, então, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Ali estabelece bem a posição do Espiritismo, né? Vai nos dar a ideia de realmente o Espiritismo é a terceira revelação, né? Moisés, ele vai falar em Moisés, ele vai falar em Cristo e no Espiritismo. Vejam que o Kardec tem um cuidado extraordinário, ele não vai falar Allan Kardec, ele vai falar no Espiritismo, porque ele tinha clareza que ele estava coordenando, ele estava codificando uma doutrina que era dos Espíritos, né? Que tinha uma abrangência muito maior. Então ele vai, é muito linda, né, esse primeiro capítulo, em que como Jesus já dizia, eu não vim destruir a lei mosaica, os 10 mandamentos, que continuam atualizados até os dias de hoje, né? Depois, então, Jesus com os seus ensinamentos, trazendo toda a questão, né, do amor, da paternidade divina e tal, e Kardec, então, trazendo a explicação agora aprofundada na terceira revelação. Muito bem, nós vamos perceber que no segundo capítulo, nós vamos ter o título do capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, né? Então, Kardec traz para o Evangelho segundo o Espiritismo os fundamentos da doutrina espírita, agora, né, baseados no ensino de Jesus. Então, meu reino não é deste mundo, é a vida imortal, né? Não é só essa vida material, o espírito é imortal. Depois, no terceiro capítulo,
há muitas moradas na casa do meu Pai. Vejam que aqui, né, Allan Kardec vai tratar da questão, né, da pluralidade dos mundos habitados, outro fundamento da nossa doutrina, a pluralidade dos mundos habitados, né? E aqui, neste capítulo, ele vai mostrar, né, os diversas categorias de mundos que existem no universo, né, criado por Deus, e vai trabalhar a nossa Terra, o nosso planeta, né? Como é que está o nosso planeta? E no quarto capítulo, não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quer dizer, vai trabalhar a reencarnação com base no que Jesus ensinou, né? Ele vai trazer toda a informação, né, que Jesus trouxe, mas agora aprofundada, né, explicada até cientificamente. Já o quinto capítulo, bem-aventurados aflitos. Neste quinto capítulo, que é o segundo maior, o mais longo capítulo vai ser o 28º, nesse segundo capítulo, que é imenso, né, o que Kardec vai tratar? Um outro fundamento da doutrina espírita, que é a lei de causa e efeito, onde nós vamos ver por que nós sofremos, né? Por que acontecem essas coisas todas, né? E o Kardec aprofunda aqui a questão do suicídio, da loucura, o esquecimento do passado, as aflições, as causas, estando nas existências anteriores, ou as causas atuais das aflições, né? Então, é um estudo que nos preenche muito, nos ajuda, nos esclarece, né? E aí o sexto capítulo, que é o capítulo basilar, que é o Cristo Consolador, né? Que aqui nós vamos ver, né, que o que Jesus nos diz aqui Jesus, né, Kardec vai nos explicar aqui neste capítulo a importância, né, a importância do Espírito Verdade. O Espírito Verdade é Jesus, é a liderança de Jesus nesta terceira revelação, né? Jesus vai dizer, a mensagem recebida, né, em Wordelos, em 1861, diz o seguinte: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que as deve curar. Os débeis, os sofredores, os enfermos são meus filhos prediletos, aos quais venho salvar. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Aí ele explica que não é para buscar ariures lá por fora, né? É para buscar justamente no Evangelho de Jesus a força, né? E aí assina Espírito Verdade, quer dizer, o próprio Jesus se manifestando, né, de forma ostensiva nessa revelação, né? Então, o Cristo Consolador vai ser a base do Evangelho segundo o Espiritismo. Ali nós vamos ver, né, tudo que está previsto, né, que foi previsto, né, de que era preciso, né, que viesse o Consolador. Veja, o Cristo Consolador, né, o advento do Espírito Verdade. No sexto capítulo, nós vamos ver, aí Kardec começa a colocar, continua colocando, já havia colocado lá, bem-aventurados aflitos, as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, que vai trabalhar sobre a humildade, bem-aventurados os limpos de coração, que vai trabalhar a pureza, né? A simplicidade, vai trabalhar a questão da criança também, né? Muito importante. Depois, no capítulo 9, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, né? A questão da paz, da pacificação, a paz versus a violência, né? Depois, no capítulo 10, ele vai estudar os misericordiosos, bem-aventurados que são misericordiosos. E aí que vai ressaltar, né, a questão do perdão. Nós vamos ver aqui na página 124, né, nós vamos ver uma mensagem importante aqui que encontramos nesse capítulo. E que nos diz o seguinte, ó. Há casos, vejam só, porque aqui trabalha a questão do perdão nesse capítulo, né? Há casos em que será útil descobrir os erros alheios, porque nós sempre estamos com esse cuidado, né, de descobrir o erro dos outros, não olhamos para os nossos.
E quem responde é São Luís, porque Kardec também, em alguns capítulos do Evangelho, ele faz algumas perguntas para os espíritos, que recebem a resposta através dos médiuns que estavam ali na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E aí é o Espírito São Luís que responde. Essa pergunta é muito delicada e dá lugar a que se recorra à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de alguém só ele próprio prejudicam, jamais há utilidade de divulgá-las. Mas se podem prejudicar a outros, melhor será preferir o interesse de maior número do que ao de um só. Então, conforme as circunstâncias, vai dizer ele, né? Descobrir a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque mais vale a queda de um homem que permitir que muitos venham a ser por ele ludibriados e tornados suas vítimas. Em tal caso, vejam o que aconselha São Luís, né? Pesar as vantagens e os inconvenientes. Então, este é o capítulo, né? É o capítulo Bem-aventurados os misericordiosos. Depois vem o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, né? Nós vamos ver que toda a base do ensinamento de Jesus é o amor. É o amor, né? É esse sentimento, né, que nós temos que atingir, né, corrigindo as nossas emoções negativas, os nossos instintos e chegar ao amor. Depois nós vamos ver que ele amplia este capítulo 11 no 12, amai os vossos inimigos, né? Onde a gente vai ter que entender que não vai se amar um inimigo da mesma forma que se ama um amigo, uma pessoa querida, né? Mas o verbo amar também em hebraico significava odiar menos. Então ele vai trabalhar essa questão aqui, né? Que nós não devemos retribuir o mal, que nós devemos retribuir o mal pelo bem. É a base do capítulo, né? Já o capítulo 13º, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, é a questão da caridade, né? A caridade bem feita, né? Com amor, com respeito. Aí vai trabalhar a caridade moral, a caridade material, a beneficência. É muito lindo também esse capítulo. No capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E vem a questão do amor, né? Do respeito que nós temos que ter, né? Pelo outro, né? Fora da caridade não há salvação. E esse capítulo também ele vai ser um alicerce importante, né? Para o nosso trabalho de reforma íntima, né? Depois, o capítulo 26º, não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Que vai trabalhar a questão da avareza, né? Da ambição, né? Da pessoa sempre querer ter mais que o outro, né? A questão da fortuna, a desigualdade que existe, né? Econômica, social entre as pessoas, né? E qual é o verdadeiro emprego que nós devemos dar da fortuna. E vamos perceber que a fortuna não é só monetária, né? É inteligência, são todos esses recursos que nós temos pessoalmente, né? Aí, queridos irmãos e irmãs, vem o capítulo 17, sede perfeitos. Quer dizer, todos esses capítulos que antecederam ao 17, do 1º ao 16, nos mostram o caminho que nós temos que seguir, né? Nos mostram qual deve ser a nossa conduta, aquilo que nós temos que corrigir em nós, né? Que nós temos que lutar para conseguir, né? Para superar e vencer as nossas dificuldades, né? Então, é o grande desafio. E nesse capítulo, Sede Perfeitos, queridos amigos, existe uma mensagem que eu acho que nós tínhamos que ler, né, diariamente, né? Que é o homem de bem, né? O homem de bem e depois, né, os bons espíritas. O homem de bem, essa mensagem desse capítulo, né? Ela nos toca profundamente, porque é muito difícil, né, nós atingirmos aquela proposta ali, né, nas condições que a gente, pelo menos eu particularmente, né? Eu acho assim, a mensagem mais desafiante que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos, né, trabalhar essas condições. Mas é muito lindo. Então, esse capítulo 17 é o coroamento dos 16 primeiros, né? Aí depois vem, né, o 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? A porta estreita, como é difícil passar, né?
Muitos têm oportunidade, são chamados, se preparam, reencarnam para fazer o bem, chegam aqui e se desviam. É porque estreita a porta, né? A passagem, né, para a nossa evolução ela não é muito fácil. E aí, então, depois, o capítulo 19, a fé transporta montanhas. Aí começa, né, essa questão que nós temos que desenvolver individualmente, a fé, o poder da fé, né? Condições da fé inquebrantável, né? A fé humana, a fé divina, a fé mãe da esperança e da caridade. É um capítulo belíssimo também, né? Depois, os trabalhadores da última hora, né? Que aonde vai aparecer a missão dos espíritas, né? É muito importante nós estudarmos também. Quer dizer, vamos ver então que a partir do capítulo 17 é a vivência, é a prática, né? É tentar realmente fazer a nossa modificação para melhor, né? Depois haverá falsos cristos e falsos profetas, em que é um capítulo de alerta para a questão da mediunidade também, né? Que muitas vezes nós nos deixamos iludir por aqueles espíritos que se manifestam, né, através da nossa mediunidade. Então vem as características do verdadeiro profeta, né? Se estuda nesse capítulo, né? Depois do capítulo 22º, não separeis o que Deus juntou, né? É muito importante, ele fala sobre a indissolubilidade do casamento, a visão que Jesus tinha da união familiar. Nós lembramos, inclusive, que Jesus começou a sua tarefa, né, numa festa de casamento, quando ele transforma a água em vinho, né, dando valor à questão da família, né, do consórcio, do respeito, da fidelidade. Então, ele trabalha muito essa questão neste capítulo, não separeis o que Deus uniu. Trabalha também a questão do divórcio. No capítulo 23, Estranha Moral, também, muitas vezes, né, as palavras de Jesus se tornavam difíceis de serem entendidas. Então, Kardec coloca aqui, né, todas elas e explica todas, né, o significado. Depois, não pôr a lâmpada, né, sobre o velador. O capítulo 24, né, é pregar a verdade, viver a verdade, ser testemunho da verdade, né? Falar, né? Por que Jesus falava por parábolas? Para dar um ensinamento que fosse permanecer conosco, né? Simbólico, que fosse ficar conosco. Depois vem buscar e acharei, né? Aqui começa aquele movimento que nós temos que fazer, a partir de que vamos nos conscientizando do verdadeiro sentido da vida, daquela caminhada que nós podemos fazer no sentido de buscar, né, aquilo que nós estamos precisando através da fé, da prece, usar o recurso do pensamento, né, e conseguir. Depois, no capítulo 26º, dai de graça o que de graça recebeste. Kardec vai mostrar aqui, com muita clareza, a questão da mediunidade, do dom de curar, né? Dessas questões, a mediunidade tem que ser gratuita. Então, é muito interessante estudar, né, bem esse capítulo. Depois, o capítulo 27º, pedi e dar-se-vos-á, né? Então, ali Kardec esmiuça a questão da prece, né? Os efeitos da prece, a transmissão do pensamento, as preces inteligíveis, né? Como orar, a felicidade que a prece proporciona, tudo isso neste capítulo, né? E no último capítulo, 28º, que nós conceituamos assim como o mais longo de todos eles, né? Nós vamos ver que Kardec aqui ele faz ele divide esse capítulo em 3 itens, né? No primeiro ele vai falar nas preces gerais, vai fazer um preâmbulo e depois vai trabalhar o Pai Nosso, a oração dominical, né? Essa oração extraordinária. E Kardec vai trabalhar cada frase, cada oração, né? desta prece, aprofundando o sentido que ela tem, porque ela é concisa, né? E Kardec vai explicar que os espíritos, os bons espíritos que pediram, né, que ele colocasse no preâmbulo deste capítulo, né,
que ele colocasse a prece do Pai Nosso. Então, ali nós vamos ver, né, o quanto é importante essa prece. E vamos perceber, depois que ele vai começar, então, a trabalhar as reuniões espíritas, né? E vai, então, depois deste momento, ele vai, então, passar para o segundo item, que é prece por si mesmo. Prece por si mesmo. Então, ele vai trabalhar prece por si, prece por outrem, pelos desencarnados e pelos enfermos. Então, ele divide esse capítulo em 5 itens diferentes e nos ajuda, né, a como é que nós, nos orienta, como é que nós podemos fazer. Só que ele sempre coloca, né, que a prece, ela é uma expressão sincera, não precisa ser lida, ela tem que brotar do sentimento, do coração, mas ele dá sugestões. Mas o mais importante nesse item terceiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, é que antes da sugestão da prece, ele faz o prefácio. Nesse prefácio é extraordinário o ensinamento que ele traz sobre este momento, né, da prece. Então, no item 2, que é preces por si mesmo, que a pessoa tem que fazer por si, né, ele sugere várias preces para corrigir o defeito, para afastar os maus espíritos, né, para os anjos da guarda, né, para o nosso anjo da guarda, e ele explica todo ali no prefácio o que significa. Mas tem uma prece muito interessante, que nós usamos bastante pessoalmente, que tem nos tirado de muitos problemas da vida, né, para pedir um conselho. Veja, quando a gente está em dúvida, faz ou não faz, toma ou não toma determinada atitude, né? E aqui no prefácio ele vai dizer o seguinte: quando vacilamos em fazer uma coisa, devemos, antes de mais nada, fazer estas perguntas. Vejam só a profundidade que Kardec apresenta as questões. O que pretendo fazer pode redundar em prejuízo para alguém? Então, antes de nós fazer já o pedido, já ele faz a gente fazer essa reflexão. Pode ter utilidade para alguém? Quer dizer, vai dar um prejuízo para alguém? Poderá ser útil para quem? Se alguém me fizesse isso, eu ficaria satisfeito? Então, veja só, né? Ele nos propõe aqui uma reflexão profunda sobre aquilo que muitas vezes nós queríamos e que não é oportuno, não é. Né? Então, ele vai dizer o seguinte: se aquela coisa só a nós próprios interessa, devem ser pesadas as vantagens pessoais e os inconvenientes daí resultantes. Se interessar a outrem, se do bem que se faz a um pode resultar no mal para outrem, é preciso ainda a soma do bem e do mal a fim de nos decidirmos a agir ou desistir. Enfim, mesmo em se tratando das melhores coisas, é necessário considerar a oportunidade e as circunstâncias acessórias, porque uma coisa boa por si mesma pode ter maus resultados em mãos inábeis, desde que não seja feita com prudência e circunspecção. Antes de empreender uma coisa, convém consultar as próprias forças e os seus meios de execução. Em qualquer caso, pode sempre reclamar-se a assistência dos espíritos protetores, lembrando-se desse sábio conselho: na dúvida, abstente. Então, assim, e vai indo aí, né? Vai indo, depois ele vai passar no item 3, né? Vai começar, né, a prece pelos outros, né, pelas outras pessoas, né, prece por outro, pelos aflitos, né, pelos inimigos, por um benefício concedido a outro, enfim, né, é muito interessante, né, por um recém-nascido, por aquele que está morrendo, né, por um agonizante. Muitas orientações muito boas, muitas orientações, né? Então, às vezes até a gente é convidada a participar de um enterro, né, para fazer uma prece. Então, a gente encontra aqui a orientação. Aqui, prece pelos desencarnados, né, pelas pessoas a quem amamos, por inimigo morto, pelas almas sofredoras. E ele vai trazendo aqui, né, todas essas questões importantes, né, e por um suicida, pelos espíritos arrependidos, pelos obsidiados. Então, a gente vai vendo, né, que tem esta obra, ela nos traz, né, o caminho do esclarecimento, da consolação.
E é disso que nós precisamos, né? É disso que nós precisamos. Então, nós temos que trabalhar muito, né? Sobre esta obra, né? Já o Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, dizia, né, que todo centro espírita tem que trabalhar, divulgar, né, o Evangelho. O Evangelho. Estudar todas as outras obras, né, complementares de Kardec, as obras básicas, as outras complementares, mas a presença, né, do Evangelho tem que ser constante. E isso é muito interessante. Por exemplo, nós, no grupo que nós trabalhamos no Hospital Espírita, o nosso grupo mediúnico, nós agora estamos terminando, já há 2 anos, estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Desde lá da introdução, estamos agora no capítulo 28º. Né? Quando terminar, nós vamos começar de novo. Todas as reuniões tem uma parte que a gente estuda o Evangelho. Depois as outras obras, né? Depois a gente tem outras obras que nós vamos estudar. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo é fundamental. Né? Então, queridos amigos, queridos irmãos, foi uma grande alegria, né, contarmos, né, termos esse contato com todos vocês. Rogamos, nesse momento em que estamos encerrando, né, a nossa conversa sobre a importância do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi muito rápida, né, aqui a nossa conversa, e tem que ser aprofundada. Agora vocês têm o desafio de pegar essa obra e dar uma olhadinha com muito carinho, né, e ver, não só abrir ao acaso, não. Ela tem que ser estudada realmente, isso é para a nossa formação pessoal, né? Ela tem que ser individualmente estudada, lida como também em grupo. Mas então nós queremos agora convidá-los, né, para nos acompanhar na prece final desse momento. Jesus, Mestre amado, aqui nos reunimos nesta prece, Mestre, para te agradecer por todas as oportunidades que tu tens oferecido à nossa humanidade para a nossa evolução. Ajuda-nos, Senhor, como humanidade, ajuda-nos como povo, como sociedade, mas também, Jesus, te rogamos que tu nos ampares, a cada um de nós como tuas ovelhas, muitas vezes ovelha perdida, desgarrada, que necessita, Mestre, do teu amor, do teu chamamento. Que nós possamos, Jesus, ter os ouvidos dóceis a todos esses teus ensinos maravilhosos que nós temos deixado de lado por tantas e tantas encarnações. E nessa atual encarnação, Mestre, nós possamos estar mais atentos para estes ensinamentos, que nós possamos estudá-los, compreendê-los, mas acima de tudo, Mestre, começarmos a praticar. Que a tua paz, Jesus, nos envolva a todos nós neste momento, que todos os lares que estão ligados a nós nesta corrente de luz possam receber os teus eflúvios de paz e de harmonia. Que assim seja. Muito obrigado, queridos. Uma boa noite.